sua Bíblia nesta noite na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16 ao versículo 18. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Depois nós vamos estar lendo, na mesma epístola, nós vamos estar lendo o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Então é 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. E depois nós vamos estar lendo o capítulo 5 da segunda epístola, do versículo 1 ao versículo 5. Abra sua Bíblia para que nós possamos meditar na santa palavra nesta noite. Amém? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16, diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Capítulo 5, é logo abaixo do versículo 18. Versículo 1 do capítulo 5. Sabemos que, se essa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos de toda habitação celestial. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que a morte seja absorvida pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Amém? Meus irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. O tema desta mensagem nesta noite é: Senhor Jesus, grave a eternidade nos meus olhos. Este é o tema da mensagem nesta noite. Jesus, grave a eternidade nos meus olhos. Esse deveria ser o desejo ardente de todos os crentes, que a eternidade seja gravada nos seus olhos. Se você me perguntar o que é ter a eternidade gravada nos nossos olhos, eu diria para você que ter a eternidade gravada nos seus olhos seria nada mais, nada menos do que você viver nesta terra, neste mundo onde a própria Bíblia diz que este mundo jaz do maligno. Você viver nesta terra, você andar nesta terra, mas ter os seus pensamentos no céu, ter os seus pensamentos em Cristo. Tudo que você fizer nesta terra, seja para a glória de Cristo. Tudo que você tentar fazer, que seja para agradar a Cristo. Ter a eternidade gravada nos olhos, nada mais, nada menos é do que você viver ansiosamente esperando o seu Redentor. Nada mais, nada menos do que você viver esperando o céu de glória. Essa tem que ser o desejo do crente. Viver, ter a eternidade gravada nos seus olhos é você, nada que há neste mundo te seduzir mais.
Nada que tem neste mundo atrai mais os seus olhos. Nada mais neste mundo te segura aqui. Nem pessoas, nem circunstância, nem posição, nem dinheiro. Ter a eternidade gravada nos nossos olhos é isso. Nada nos prende neste mundo. Aí você pode me perguntar: como que dá este processo? Como que acontece este processo? Eu diria para você que este processo de ter a eternidade gravada nos nossos olhos, ele se dá a partir de uma decisão. A partir de uma decisão que eu e que você tomamos. Mas esta decisão, ela tem dois lados, meu irmão. Esta decisão de ter a eternidade gravada nos meus olhos, ela tem dois lados. Como assim dois lados? É óbvio, existe o lado daquele que quer gravar a eternidade nos meus olhos e existe o lado daquele que quer ter a eternidade gravada nos olhos. Aquele que quer gravar a eternidade nos meus olhos é Deus. Ele dá o seu Filho na cruz do Calvário com o único objetivo de proporcionar que o homem mortal, que o homem pecador tenha acesso, tenha direito à vida eterna. Então, por isso que eu digo, para que tenha vida, para que tenha eternidade gravada nos olhos, precisa de uma decisão. E a primeira decisão já foi dada. Jesus veio à terra. Qual é o outro lado desta decisão? A decisão que eu e você, ou se existe alguém que ainda não tomou esta decisão, é a decisão de nos entregar a Cristo. É a decisão de colocar a minha vida, a sua vida na mão de Deus. Esta decisão que eu tomei de seguir a Ele. Esta decisão que eu tomei de entregar a minha vida a Ele. Esta decisão que eu tomei de reconhecer que Ele é único e suficiente e exclusivo Salvador. Quando eu tomo esta decisão, quando eu tomei esta decisão, quando você tomou esta decisão, houve uma mudança na sua vida, houve uma interferência na sua vida. Agora, os seus pensamentos não são mais os mesmos. Agora, a sua vida não é mais a mesma. Agora, você não vive como você vivia outrora. Agora, os seus pensamentos são dominados por ele. Agora, você não se veste como se vestia antes. Você não pensa como pensava antes. Esta decisão mudou a sua vida. Olha que coisa interessante, meu irmão. Quando eu falo de gravar, quando eu falo de marcar, eu estou querendo dizer que quando eu marco alguém ou marco alguma coisa, eu estou dizendo que eu estou identificando. Eu estou dizendo que eu estou dando um nome. Eu estou dizendo, deixando bem claro para que todos vejam que existe um dono, que existe um proprietário. Significa que nós fomos marcados pelo sangue de Cristo. Significa que agora, quando fomos marcados, quando fomos remidos pelo sangue, nós passamos a ter um dono. Nós passamos a ter propriedade de Cristo. Então, meus irmãos, quando eu falo que nós somos gravados, que a eternidade tem que ser gravada nas nossas vistas, nos nossos olhos, significa que agora nós temos um dono, significa que nós não andamos por conta própria, significa que eu não tenho a vida que eu tinha antes. Agora a minha vida mudou, agora a minha vida é de Cristo, agora os meus olhos só enxergam a eternidade. Meus irmãos, que coisa interessante, eu disse que esta decisão mudou a história da minha vida. Eu disse que esta decisão influenciou na minha vida. Eu disse que esta decisão mudou o meu comportamento, mudou as minhas ações. Mas olha que coisa interessante, meu irmão. Quando eu falo de vida, muitas pessoas, elas têm um conceito equivocado a respeito da vida. Muitas pessoas pensam que vida está ligada apenas a um espaço de tempo. Muitas pessoas pensam que vida se resume na data do seu nascimento e na data do seu falecimento. E tem pessoas que pensam que a vida, para ser vivida, ela tem que ser uma vida regada de prosperidade, de propriedades, de conquistas e de realizações.
Mas olha que coisa interessante o que a Bíblia fala a respeito da vida. Quando nós vamos no Salmo de número 90, Salmo de número 90, versículo de número 10, a Bíblia fala assim no versículo 10: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80 anos neste caso. O melhor deles é a canseira, o enfado. Significa que Deus, a palavra de Deus, não está apenas limitando a vida como um período de tempo apenas, mas está dizendo que a vida é breve. Quando ele fala que uns chegam a 70, outros chegam aos 80, a Bíblia está frisando que a vida é breve, que a vida é passageira. Se a vida é passageira, se a vida é breve, se a vida passa rápido, nós precisamos aprender a viver a vida. Nós precisamos saber viver a vida. E a própria palavra de Deus nos dá uma resposta de como nós vivemos a vida. Olha o que diz o versículo 12 do mesmo Salmo de número 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Quem já ouviu assim? A minha vida é péssima. A minha vida é ruim. Quantas pessoas reclamam da sua vida? Mas a própria palavra de Deus diz que a vida é breve. A própria palavra de Deus nos ensina que nós precisamos fazer como fez o salmista: ensina-me a contar os nossos dias. Sabe o que ele está dizendo? Me ajuda a viver, me ajuda a decidir, me ajuda a tomar decisões, me ajuda a andar, me ajuda, Senhor. É isso que nós precisamos aprender, meu irmão. E esta é a proposta do Evangelho de Cristo. O dia que nós tomamos a decisão de andar com Cristo, o dia que nós escolhemos andar com Cristo, a nossa vida não é mais a mesma. Nós não temos mais o mesmo conceito de vida. A vida não é um período de tempo. A vida não é algo passageiro apenas. Não, a vida para nós não se resume apenas nesta terra. A vida para nós não é algo passageiro apenas que deixa ser levado de qualquer jeito. Não, nós precisamos aprender a viver diferente e ver a vida diferente. Esse é o grande legado que nós podemos deixar. Viver diferente e ver a vida diferente. Porque muitos estão vivendo por viver. Muitos estão deixando o tempo passar, muitos estão encostando, esperando que a morte chegue, mas não, meu irmão, por isso que eu disse, quem tem a eternidade gravada nos teus olhos, passa a viver diferente e ver a vida diferente, porque o salmista diz, ensina-me a contar os meus dias. E isso que você tem que fazer a partir de hoje. É isso que você tem que aprender, meu irmão e minha irmã, a fazer a partir de hoje. Pedir para que Deus ajude você a contar esses dias. Olha que coisa interessante, meu irmão. Quando eu olho para este texto, na segunda epístola de Paulo, no capítulo 4, versículo 16, eu vejo um homem que teve a sua vida transformada. E eu vejo um homem que soube viver diferente e passou a ver a vida diferente. Sabe por quê, meu irmão, ele passou a viver diferente? Porque ele mesmo diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, este homem teve a eternidade gravada nos seus olhos. E quando o Evangelho chegou na sua vida, a sua vida mudou. Quando eu falo de mudança de vida, quando eu falo de ótica de vida, eu não estou falando de conquistas materiais. Eu estou dizendo que ele passou a viver diferente e passou a ver a vida diferente. E ele deixou um legado. Você quer um exemplo que este homem passou a viver diferente e viu a vida diferente? Olha o que ele diz no versículo 16 que acabamos de ler. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que este homem exterior, mesmo que esta carne, mesmo que este homem exterior se corrompa, contudo, entretanto, mas o homem interior se renova.
Sabe por que, meu irmão, ele estava com esta convicção? Porque ele entendeu o sentido da vida. Ele entendeu que a vida não se resumia apenas nesta terra. Ele entendeu que a vida não estava resumida apenas em problemas. Mas quando ele diz, ainda que este homem exterior se corrompa, contudo, o meu homem interior se renova. Sabe o que ele estava dizendo? Se eu tiver o meu homem interior renovado, eu vou sobrepor o exterior. Mesmo que o homem exterior se corrompa, mesmo que o homem exterior seja um homem inclinado ao pecado, tem vontade pelas coisas deste mundo, mas é necessário que eu invista no meu homem interior. Sabe por quê, meu irmão? Nesta época, quando Paulo disse isso, ele estava enfrentando um grupo de religiosos ou até mesmo filósofos que eles estavam propagando uma heresia que se chamava gnosticismo. O que é isso? São pessoas que pregavam heresias dizendo assim para as pessoas: o corpo, a matéria, não serve para nada. A matéria, ela deve ser deixada de lado e você tem que valorizar o seu espírito. Eles falavam que o corpo exterior era mesmo do pecado maldoso, mas a única coisa que a pessoa tinha de bem era o seu interior. Mas Paulo estava dizendo ao contrário, não. Ainda que ele estava querendo dizer o que nas entrelinhas? Ele estava valorizando a vida. Ele estava valorizando o corpo, ele estava valorizando o homem interior. Nesta noite nós precisamos entender a importância do nosso homem interior para sobrepor o exterior. Significa que quando eu valorizo o meu homem interior, eu vou mortificar a minha carne. Sabe quem consegue entender isso? Quem tem a eternidade gravada nos seus olhos, quem consegue enxergar o céu, quem consegue enxergar a Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Sabe o que significa renovação do homem anterior? Significa uma pessoa que tem hábito de oração, significa pessoa que tem hábito de leitura da palavra, significa pessoa que tem hábito de intimidade com Deus, significa hábito de vida com Deus, de comunhão, de intimidade, de leitura da palavra. Por isso que ele estava dizendo, não se desanime. O homem exterior é isso, mas o homem interior, ele se renova. É isso, meu irmão, para que você vença o seu homem exterior, para que você tenha a eternidade gravada nos seus olhos, para que você almeje a volta de Cristo, para que você enxergue a Cristo, você precisa valorizar o seu homem interior, você precisa renovar o seu homem interior, dia após dia, na leitura da palavra, na oração, na busca. É isso que nós precisamos. Paulo não estava menosprezando a matéria e elevando o homem interior, o homem espiritual, não. Ele reconhecia quem era o homem exterior, mas ele valorizava a vida espiritual. Valorize a sua vida espiritual nesta noite. Valorize o que você tem de espiritual. Volte às práticas de oração. Volte à prática da palavra. Olha que coisa interessante, meu irmão. Ele continua completando. Ele diz, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova. No versículo 17 ele diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação. Olha que coisa interessante, meu irmão. Nós estamos acostumados a viver um cenário hoje, que os crentes de hoje potencializam os seus problemas. Pode observar, você fala com pessoas, eu estou na prova, eu estou na tribulação, eu estou na luta, eu estou na perseguição. O crente de hoje, ele gosta de potencializar os seus problemas. Mas Paulo, ele diz ao contrário, leve e momentânea tribulação. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Sabe qual era a tribulação de Paulo? Chicote, espada, perseguição, apedrejamento e prisão. E ele diz, leve e momentânea tribulação. Sabe por que ele conseguia ver essa situação como leve? Porque os seus olhos estavam na eternidade. Porque os seus olhos estavam em Cristo. Isso é sinônimo que ele vivia nesta terra. Nem a tribulação parava este homem. Nem a tribulação tirava os olhos
da eternidade. Tem muito crente que está parado porque está preso nos seus problemas. Tem irmão que chega assim, eu estou na prova. Qual é a sua prova? Cortou a internet da minha casa, foi o diabo. Não, meu irmão, foi que você não pagou. Você pode ter não pagado porque não tinha dinheiro, não teve condições, alguma coisa aconteceu. Pare de potencializar os problemas. Tenha sua visão no eterno. Paulo está dizendo leve e momentânea. Significa o seguinte, ele pouco estava preocupando com a sua situação. Mas quando nós vamos entender isso? Quando tivermos os nossos olhos em Cristo. Quando a eternidade for gravada nos nossos olhos. Porque os seus olhos estavam no eterno. Meu irmão, vamos colocar os nossos olhos em Cristo nesta noite. Vamos colocar os nossos olhos no céu, meu irmão. A única esperança nossa é Cristo. Nós aguardamos o nosso Redentor. Existe um céu de glória que nos aguarda. Meus irmãos, nós precisamos deixar de ser crentes terrenos. Nós temos que ser igual Paulo. Tudo que está passando, leve e momentâneo, tudo vai passar. Olha o que Paulo diz ainda no versículo 18: não me atento às coisas que se veem. Em outras palavras, os meus olhos não estão atentos. Significa o seguinte: eu tenho prova, eu tenho perseguição, eu tenho prisão, eu tenho luta, eu tenho heresia, mas os meus olhos não estão atento a isso. Porque quando você atenta os seus olhos em qualquer situação, você para. Você teme. Ele diz que ele se atentava nas coisas que ele não via, que os seus olhos não via. Ele completa no versículo 18: os meus olhos não estão atentos ao que se vê, mas as que não se veem, porque aquilo que os meus olhos não se veem é eterno. Olha, mais uma prova que a eternidade estava gravada nos olhos dele. Era isso, meu irmão. Paulo enxergava os céus. Paulo enxergava Cristo. E é isso que nós precisamos aprender como igreja. A igreja precisa retornar à origem. Nós precisamos enxergar o céu de glória. Nós precisamos entender tudo que passamos. Quer dor, quer marca, quer aflição. É leve e momentânea. Tira os olhos desta terra. Tira os olhos das coisas deste mundo. Tire os olhos do seu problema, porque é leve e momentâneo. Não atenta-se para as coisas que os seus olhos carnais, físicos, estão vendo. Se Paulo vivesse hoje, se você ligasse para Paulo pelo WhatsApp: Paulo, nós estamos diante de uma pandemia, eu estou com medo de sair na rua, Paulo, eu estou aflito. Provavelmente Paulo, na sua sabedoria, na sua intimidade com Deus, ele responderia: irmão, leve e momentânea, não atenta para isso. Existe um céu de glória. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Tá difícil, tá doendo, é leve e momentânea. Mas como ele conseguia isso? Paulo teve a sua vida transformada pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho. E depois Paulo passou a viver diferente e ver a vida diferente. Esse é o X da questão. Precisamos viver diferente e ver a vida diferente. Olha o que ele diz no capítulo 5, no versículo 1. Ainda que esta casa, ele está dizendo, ainda que este corpo venha se desfazer, este tabernáculo, ele está dizendo, existe um edifício que não foi feita por mão humana, mas por Deus. Ele está dizendo assim: mesmo que eu morra, mesmo que este corpo padeça, existe um edifício eterno. Sempre quando vinha com uma pergunta natural, óbvia, terrena, Paulo sempre tinha uma resposta eterna. Paulo sempre tinha uma resposta do céu. Meu irmão, que eu e você nesta noite, que a partir de hoje passamos a ser emissário do céu, que nós possamos ter palavra do céu, que nós possamos ter palavra de vida. Está tudo difícil, está tudo acabado, está um caos, mas é momentâneo e leve, é passageiro. Ainda que este corpo padeça, ainda que nós venhamos padecer, existe uma morada eterna. Lá no livro de João, Jesus confortando os seus discípulos, ele diz: na casa de meu pai há muita morada, sempre apontando para o céu. Meu irmão, abra essa boca ungida pelo Espírito Santo para pronunciar palavras do céu, meu irmão. Palavras de vida, palavra de conforto, palavra que aponte a Cristo. Isso é ter a eternidade gravada nos seus olhos. Quem tem a eternidade gravada nos seus olhos, nada para, nada teme. Os seus olhos estão fintados em
use esta boca neste momento de caos para profetizar bênção sobre a vida das pessoas, para mostrar que existe um Cristo, para mostrar que nós estamos aguardando e Ele é real, Ele é verdadeiro. Era isto que Paulo estava querendo dizer. Ainda que eu passe por tudo isso, ainda que a espada corte o meu pescoço, ainda que eu seja açoitado, mas existe um céu, existe um Deus, existe um justo juiz. Proclame a Cristo nesta noite, fala que existe um Cristo, professe Cristo nesta noite. Nós temos uma arma que é Cristo Jesus. Nós podemos falar, enquanto o economista fala de economia, enquanto os médicos falam do caos, falam de área de pico, como vai contaminar. Nós temos aquele que tem poder nos céus e na terra. Nós temos poder daquele que tem poder de restaurar, de restituir. Fale de Cristo. Paulo vem dizendo ainda, olha o que ele diz no versículo 2: por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Mais uma vez, ele está dizendo, mesmo que eu sofra, mesmo que eu padeça nesta matéria, mesmo que o meu corpo sinta, ele dizia, eu aspiro. Sabe o que significa? Eu tenho desejo pela minha habitação celestial. Eu tenho sede pelo céu. O céu é a minha morada. Sabe o que significa? Nada ofuscava a sua visão do céu. Nada tirava o seu foco. Nada era motivo de desanimar. Quantos crentes desanimados agora? Quantos crentes querendo parar? Quantos crentes já ficaram pelo meio do caminho por condições pequenas, menores? Mas Paulo está dizendo, mesmo que neste corpo eu venha gemer, mesmo que neste corpo eu venha sofrer, eu aspiro, eu tenho sede, eu tenho desejo pela minha habitação celestial. Ele estava dizendo, mesmo que eu passe o que tiver que passar, eu não abro mão do céu, eu não abro mão do meu Senhor. Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele fez pela minha vida. Ele estava trazendo ânimo, convicção da sua fé. Tenha convicção da sua fé nesta noite, tenha convicção de quem é o seu Cristo. Fale de Deus nesta noite. Nós estamos vendo caos, nós estamos vendo medo, nós estamos vendo medo, tantas situações difíceis, mas nós estamos aguardando o céu de glória. Tem eternidade gravada nos teus olhos. E ele completa, versículo 4, diz assim, por isso, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gemendo angustiado, não porque queremos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Eu torno a dizer, eles estavam enfrentando o gnosticismo. Estavam deixando de lado o corpo. Mas ele estava dizendo assim. Esse versículo conecta com aquele versículo quando diz que aquele que morreu primeiro ressuscitará. E nós que estivermos vivos seremos transformado. Ele estava dizendo, este corpo mortal que geme, que sente, será revestido do incorruptível. Ele estava dizendo que Deus que é o corpo, alma e espírito. Nós estamos acostumados hoje pessoas pregarem que Deus só quer o coração. Não, Deus quer corpo, alma e espírito. Ele estava dizendo que este corpo mortal será revestido da imortalidade, será revestido da incorruptibilidade. E no versículo 5 ele diz, foi o próprio Deus que garantiu isso. Como? Através do penhor do Espírito. Ele estava dizendo, existe um céu, existe um Deus que cuida de nós, e existe um Deus que mudou a minha vida, existe um Deus que mudou a sua vida. Nesta noite você pode dizer que Deus mudou a sua vida, que Deus mudou a sua história. Meu irmão, aí você pode me perguntar, como que eu faço para que eu tenha a eternidade gravada nos meus olhos? Eu já me decidi, mas eu vejo que está tudo errado. Eu sinto que não há algo ainda que aconteceu desta maneira na minha vida. Eu estou ainda preso neste mundo, eu tenho anseio por este mundo, a minha carne ainda é inclinada ao pecado. Meu irmão, primeiro você precisa entender o que é vida. Você entendeu o que é vida? Vida não está resumida a um espaço de tempo. Você entendeu que vida não é para ser vivida de qualquer jeito. Vida é para ser vivida diferente, e você ver a vida diferente, que você precisa da ajuda de Deus para dirigir a sua vida. Você entendeu isso? Quando você entende isso, meu irmão, agora você vai fazer uma coisa. Você precisa investir na sua vida. Exatamente o quê?
você precisa investir na sua vida. E como que eu invisto na minha vida? A primeira coisa para que eu e você possamos investir na nossa vida é uma coisa chamada arrependimento. Quem quer investir na sua vida tem que se arrepender. Tem que ter arrependimento nessa vida. Meus irmãos, aqui estão as minhas mãos. Esta mão aqui sou eu. Esta mão aqui são os meus atos. Na palma da minha mão é um ato que eu cometi. Os meus dedos são as consequências. E qual é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento é aquele que eu ataco o ato e não estou preocupado com as consequências. Quando eu me preocupo apenas com as consequências do meu ato, não é arrependimento, é remorso. Arrependimento ataca o ato. Tem atos que as consequências ficam, mas quando eu me arrependo de verdade, eu tenho força, eu tenho força, eu me levanto, estou com a minha cabeça erguida para alcançar, para enfrentar as consequências. Então, meu irmão, nesta noite se arrependa. Esta era a pregação dos apóstolos. Arrependa. Arrependa, porque quando há arrependimento, eu estou investindo na minha vida. Quando eu me arrependo do que eu fiz, dos meus pecados, dos meus atos, eu estou alcançando algo bom da parte de Deus. Eu estou desobstruindo o meu caminho para enxergar a eternidade. Tem muitas pessoas que estão com seus olhos obscuros, estão com seus olhos tapados porque não se arrependeram. Tem muitos crentes que têm remorso. Remorso é você se preocupar com as consequências dos atos. Você não tem força. Por isso, onde há remorso, há morte espiritual. Por isso, onde há remorso, há suicídio espiritual. Onde há remorso, há frieza espiritual. Mas onde há o verdadeiro arrependimento, há crescimento espiritual. Meu irmão, que nesta noite você passe a investir na sua vida. Como que eu invisto na minha vida quando eu me arrependo? Que haja arrependimento na sua família nesta noite, que haja arrependimento no seu ministério, que haja arrependimento na sua vida. Se arrependa, meu irmão, nesta noite. É momento de investir na nossa vida, é momento de termos a eternidade gravada nos nossos olhos, mas para que eu enxergue a eternidade é necessário que tenha arrependimento, meu irmão. Qual é o outro investimento para uma vida diferente e eu passar a ver a vida diferente? O perdão, meu irmão. Tem muitos crentes que não perdoam. Tem muitos crentes que não sabem o que é perdão. Meu irmão, eu comparo o perdão da seguinte maneira. Vamos imaginar que eu pegue uma arma e dou um tiro em alguém. Quem está sentindo a dor é a pessoa que eu feri. E aquele ferimento daquela bala que atinge o corpo da pessoa, se ela não for socorrida urgentemente, ela pode morrer. Porque a bala abre um buraco nela. A bala traz sangramento. E tem muitos crentes no mundo espiritual, por causa da falta de liberar perdão, estão sangrando. Tem muitos buracos abertos na vida de muitos crentes. E a pessoa não consegue sentir a presença de Deus mais. A pessoa não consegue mais ter tempo para a leitura da palavra. A pessoa não consegue ficar 15 minutos de joelho, porque ela está sangrando espiritualmente falando. O perdão não é benéfico para aquele que te feriu. O perdão é benéfico para você, meu irmão. Quem quer ter a eternidade gravada nos seus olhos, depois dele tomar esta decisão, porque, meu irmão, você precisa liberar perdão, meu irmão. Você precisa perdoar. Tem que existir perdão na vida do verdadeiro crente. Sabe por quê, meu irmão? Existem 3 tipos de pessoa que está me assistindo. Existe aquele que um dia presenciou o verdadeiro evangelho. Ele sentia a presença de Deus. Ele sentia o mover do Espírito Santo. Ele tinha sede pela palavra. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Ele esfriou. Ele enfraqueceu.
Tem muitas pessoas que estão fracas porque não libera perdão. Tem muitas pessoas que estão paradas na sua caminhada cristã porque não libera perdão. Nesta noite tem que existir perdão na sua família. Nesta noite você precisa perdoar aquele que te feriu, aquele que te atingiu, porque o perdão é benéfico para você, meu irmão. O perdão é como aquele médico que tira a bala, o projétil daquele homem que foi atingido. Ele estanca o sangramento, fecha o buraco, espera cicatrizar. Não adianta, meu irmão, se não liberar perdão, não tem saúde, não tem vida. Tem muita gente sangrando no mundo espiritual por falta de perdão. Perdoa aquele que te ofendeu, perdoa aquele que te feriu, perdoa, meu irmão, nesta noite. Sabe por quê, meu irmão? Quem está ferido, ele está à beira da morte. Quem está ferido não tem a sua visão tapada. Quem está ferido está perdendo o sentido da vida. E quem está ferido não consegue enxergar o céu, não consegue olhar para Cristo. Nesta noite, meu irmão, libera perdão, libera perdão, libera perdão nesta noite. Dobra o seu joelho e libera o perdão. Eu não sei quem te feriu, quem te magoou, quem te atingiu, mas nesta noite, pela misericórdia de Deus, libera este perdão que está te prendendo há anos. Sabe por quê, meu irmão? Esta noite é noite que Jesus vai gravar a eternidade nos nossos olhos. É noite que a eternidade será gravada no meu e nos seus olhos. Sabe por quê, meu irmão? Eu creio que a volta de Cristo está próxima. Eu creio que a qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. Olhe para o céu nesta noite. Olha para Cristo nesta noite. Libera perdão para que a saúde chegue no seu corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Outro investimento na minha vida e na sua vida espiritual, para que você enxergue a eternidade. Tenha sede pelas coisas de Deus. Tenha sede pela palavra de Deus. Tenha sede por orar. Tenha sede pela palavra de Deus. Tenha sede das coisas do céu, meu irmão. Nós estamos vivendo tempos de crentes superficiais, crentes artificiais, crentes que não têm sede pelas coisas do céu. Quando eu vejo Paulo falando o que ele falou nesses textos que nós acabamos de ler, eu vejo um homem com sede do céu. Ele diz: eu aspiro pela minha morada celestial. Meu irmão, tenha sede do céu, meu irmão. Tenha sede de entrar no céu. Tenha sede de andar com Cristo. Tenha desejo de andar com Cristo. Queira as coisas do alto. Tenha sede por coisas espirituais. Tenha sede pela palavra. Tenha sede em adorar a Deus. Tenha sede em cultuar a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Quando você tem sede por Deus, quando você tem sede por Cristo, os seus olhos vão olhando cada vez mais para Ele. Cada vez mais você ama Ele. Quando você tem sede pelo céu, mais vontade do céu você tem. Quando você tem sede pelas coisas de Deus, mais santo você se torna. Quanto mais sede pelo céu você tem, mais próximo do céu você tem. Quanto mais sede de Deus você tem, mais o brilho do Espírito Santo raia na sua vida. Tenha sede das coisas do alto. Tenha sede da eternidade. Queira o céu nesta noite. Se desprenda deste mundo. Saia deste mundo. Não tem nada neste mundo que nos atrai. A sede pelo céu, a sede pelo céu desintoxica o crente do mundo. Tenha sede pelo eterno, tenha sede de oração, tenha sede para passar momentos com Deus. Passe momentos com Deus. É momento de rasgar as nossas vestes, é momento de chorar na presença de Deus, é momento de buscar a Deus como nunca buscamos. Tenha sede do eterno, tenha sede do céu, meu irmão. Tenha sede deste céu. Este céu é real, este céu é verdadeiro, meu irmão. Tenha sede, aspire o céu, creia neste Cristo, clame por Ele, chame por Ele, grite por Ele, mas tenha sede das coisas do céu. Aleluia! Outro investimento na nossa vida, para que você passe a viver diferente e ver a vida diferente. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Meus irmãos, nós somos especialistas em examinar a vida dos outros. Já percebeu? Esta palavra é para fulano de tal. Nós não temos este costume. Nós sempre achamos o pecado dos outros maiores que o nosso. Mas olha que coisa interessante.
Toda vez que eu e você fazemos um exame, existe aquele exame que nós fazemos por prevenção. Quando nós fazemos exames por prevenção, significa que nós estamos preocupados com a nossa saúde. Porque se nós temos costume de se examinar anualmente, preventivamente, existe uma grande possibilidade de nós detectarmos algum problema no início e aumenta a chance de cura. Tem muitos crentes que não estão examinando mais a sua própria vida. Tem muitos crentes que não estão examinando mais a sua vida espiritual. Meu irmão, é momento de autorreflexão. É momento de examinarmos a nossa vida. Sabe por quê, meu irmão? Aquele que não se examina, muitas doenças no seu início, ela não demonstra nenhuma sequela. Ela não demonstra nenhum efeito. Ela não dá nenhum dos seus sinais. Mas a pessoa está doente. Tem muitos crentes que não se examinam mais, porque estão conformados com a sua vida. Estão conformados, meu irmão. Eu torno a dizer, existem 3 tipos de pessoas que estão nos assistindo. Existe aquele que esfriou na caminhada. Existe aquele que é apenas simpatizante do evangelho, é apenas um religioso. E existe aquele que está tendo os primeiros passos na caminhada cristã. Mas tanto para qualquer um dessas pessoas é importante se examinar. E a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar nesta noite. Sabe por quê, meu irmão? Eu preciso me examinar para ver se os meus olhos estão no céu. Eu preciso me examinar para ver se os meus olhos estão em Cristo. Eu preciso me examinar nesta noite para ver se os meus comportamentos são condizentes a Cristo. Eu preciso me examinar nesta noite para ver se eu estou de acordo com os padrões do céu. Mas quando eu entendo isso, quando eu tenho a eternidade gravada nos meus olhos, significa que aquela pessoa que está preocupado em se examinar periodicamente, significa que ele está preocupado com a sua vida. Quem se examina, quem faz exames de precaução, ele se preocupa com a sua vida. Quando eu me examino de acordo à palavra, eu estou preocupado com a minha salvação, eu estou preocupado com a minha vida espiritual, eu estou preocupado com a minha comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso me examinar para ver como está a minha vida de oração. Eu preciso me examinar para ver como está a minha vida de leitura da Bíblia. Eu preciso me examinar para ver como eu estou como pai. Eu preciso me examinar para me ver como eu estou como cristão. Eu preciso me examinar para ver como eu estou como cidadão. Meu irmão, nesta noite é noite de exame. Examine o homem. Você precisa se examinar, meu irmão. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você não se examina, você corre um grande risco de estar doente. Tem muitas pessoas doentes na sua vida espiritual. Tem muitas pessoas que aparentemente estão bem, mas espiritualmente estão doentes. E nesta noite o Senhor diz, examine eu a mim mesmo. Examine você a si mesmo. Sabe por quê, meu irmão? Eu torno a dizer, é noite que Jesus quer gravar a eternidade nos nossos olhos. É noite que Jesus quer apurar a nossa sensibilidade do Espírito. É noite que o Senhor está nos chamando a atenção, porque o céu é real. É noite que Jesus está falando sobre salvação. É noite que Jesus está falando sobre a sua volta. É necessário que nós examinamos a nossa vida. Examine, meu irmão. Examine no que diz respeito ao arrependimento. Examine no que diz respeito ao perdão. Examine no que diz respeito à sede pelas coisas de Deus, o temor pelas coisas de Deus. E outra coisa, quando nós nos examinamos, nós nos deparamos com uma outra situação. É o 5º investimento da nossa vida. Quando eu me examino, eu abro mão do meu passado. Tem muitas pessoas que não abriu mão do seu passado ainda. Quando eu digo passado, não é só passado de pecado. Pessoas que tiveram muitas coisas lá atrás e perdeu. Pessoas que perderam coisas, pessoas que perderam pessoas, pessoas que perderam o grande amor da sua vida, elas estão presas. Nesta noite, meu irmão, examine. Quando eu me liberto do meu passado, eu estou vivendo, eu estou sabendo viver, eu estou investindo na minha vida. Tem muitas pessoas que estão vivendo
da glória do passado. Tem muitas pessoas que estão vivendo do amor do passado. Tem muitas pessoas que estão presas em alguma coisa do passado. Meu irmão, nesta noite, examine como está o seu passado. Abra mão do seu passado, porque nesta noite é noite de caminhar, é noite de marchar, é noite de seguir, é noite de prosseguir. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Deus está gravando eternidade nos nossos olhos. Nesta noite o Senhor está gravando no meu e nos seus olhos o céu de glória. Nesta noite o Senhor está nos convidando para uma vida com Ele de intimidade. Deus quer intimidade, meu irmão. Deus quer comunhão com o Espírito Santo. Deus quer crentes ousados na sua presença. Deus quer crente cheio do Espírito Santo. Deus quer crente ousado na sua presença. Deus quer atalaia na terra. Deus quer profeta na terra. Deus quer levantar um exército de homens e de mulheres despojada, desprendida deste mundo, anunciando que Cristo é a salvação e anunciando que Cristo ainda é a solução deste mundo, anunciando que o céu é real, anunciando que o evangelho não é um evangelho de prosperidade, mas é um evangelho de salvação. Jesus quer levantar, quer libertar homens e mulheres nesta noite para proclamar o verdadeiro evangelho do reino, o evangelho que salva, o evangelho que levanta o homem do pó, o evangelho que liberta o homem cativo do seu cativeiro, o homem que tira a mulher, o homem da bandidagem, da prostituição, o homem que dá nova vida, nova vestimenta. É isso, Deus conta comigo e com você. Por isso que precisamos investir na nossa vida, porque investindo na nossa vida, Deus manda poder para alcançarmos outra vida. O maior valor eterno de um homem são pessoas, porque pessoas irão povoar o céu. São homens e mulheres pecadores que se arrependeram, que irão povoar o céu, meu irmão. Então nesta noite, meu irmão, libera perdão, se liberta do seu passado, meu irmão. É noite de libertação, é noite que Deus está gravando. Eu sinto a graça neste lugar, eu sinto a visitação de Deus neste lugar, eu sinto Deus enchendo a casa. Deus nesta noite está marcando um novo tempo na sua vida. É um recomeço de mudança, de fortalecimento, é um tempo de renovo espiritual. Sabe por quê, meu irmão? É tempo de olharmos para o céu, é tempo de olhar para o céu, meu irmão, porque é do céu que vem o nosso socorro, é de lá que nós esperamos. A nossa esperança não está na economia, a nossa esperança não está no ministro da saúde, a nossa esperança não está em governo, em plano econômico. A nossa esperança está no Redentor, a nossa esperança está no alto, a nossa esperança é Cristo, é Ele que confiamos, é Ele que depositamos a nossa vida. Então nesta noite, invista na sua vida, nesta noite deixa Jesus gravar a eternidade nos seus olhos. Para encerrar, meu irmão, existem três visões que nós não podemos abrir mão. Existem três visões. A primeira visão é a visão do pré-tribulacionismo. O que é isso? É a visão que nós cremos. É a visão que nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Essa é a nossa fé. Mas para que eu enxergue isso, para que eu entenda isso, a eternidade tem que estar gravada nos meus olhos. Porque isso é real. Isso é perceptível. Isso já dá sinais que está próximo de acontecer. Mas quem tiver a sua visão ofuscada, quem estiver preso neste mundo, quem estiver agarrado neste mundo, quem estiver preso em pessoas, em cargo, em dinheiro, em condição, em religiosidade, não vai perceber este primeiro movimento. Para que você enxergue isso, a eternidade tem que estar gravada nos seus olhos. Qual é a segunda visão? É a visão do pós-tribulacionismo. Tem muitos irmãos que pregam, homens de Deus, homens sérios, homens com a sua reputação ilibada, que pregam que a igreja passará pela grande tribulação. Vamos dar um instituto da dúvida. Se esses homens estiverem certos, eu te faço uma pergunta. Você que tem costume de potencializar tudo que você passa, você que tudo leva ao quadrado os seus problemas,
que qualquer probleminha que você tem, você já entra embaixo da cama, toma antidepressivo. Eu te faço uma pergunta. Se essa teoria estiver correta, você está pronto para passar pela grande tribulação? Porque esta é a pergunta. Você está pronto? Se você chegasse para Paulo, Paulo, você está pronto para passar pela grande tribulação? Paulo diria assim, leve e momentânea. Então, eu torno a dizer, para que eu e você possamos enxergar o arrebatamento da igreja, os nossos olhos têm que estar na eternidade. Então eu te pergunto, você está pronto para subir? Você está pronto para passar a grande tribulação? Responde isso para você. Como está a sua vida, meu irmão? Você está pronto para enfrentar tudo isso? E existe uma terceira visão. A terceira visão é a morte. Meu Deus do céu, não fala isso, eu tenho medo da morte. Você fala da morte, eu não vou dormir esta noite, eu vou sonhar. Eu vou ter insônia. A morte é real, meu irmão. A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 12, versículo 20. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tem preparado e para quem será? Diante dessas três visões, a pessoa só consegue responder com convicção se os seus olhos estiverem gravados à eternidade. Porque se os seus olhos não estiverem gravados à eternidade, você tem dúvida a respeito do arrebatamento. Você não tem certeza se você sobe. Se você não tiver os seus olhos gravados à eternidade, se a teoria do pós-tribulacionismo estiver correta, você não suporta a grande tribulação. E se você não tiver os seus olhos gravados à eternidade, você não tem convicção da sua salvação. Você tem dúvida se você morrer hoje, o que tens preparado e para quem será. Então nesta noite, meu irmão, permita que o Espírito de Deus, permita que o Espírito Santo, permita que o Jesus Cristo grave a eternidade nos seus olhos. Que a partir de hoje, meu irmão, a eternidade esteja gravada nos seus olhos. Que o Senhor vos abençoe